Bom dia, gente. Começando mais uma aula de matemática com o professor Marcelo. E hoje nós vamos falar sobre expressões numéricas com as 4 operações. Então vamos dar início à nossa aula. Prestem atenção na teoria. Para calcular o valor de uma expressão numérica, foi estabelecida uma ordem a ser seguida. Então, gente, isso aqui é bastante importante. Então, foi estabelecida uma ordem a ser seguida. Então, preste atenção. Eu vou te ensinar essa ordem. E se você é simples assim, não tenho muito o que questionar. Se você não seguir essa ordem, o resultado vai dar errado, ok? Então, essa ordem está aqui bem enfatizado para vocês. Isso é a ordem a ser seguida. Se você sair dessa ordem, o resultado vai dar errado, ok? Então, continuando. Observe as orientações a seguir. Primeira orientação, preste atenção. Nas expressões numéricas com parênteses, colchetes e chaves, comece eliminando. Então, primeira coisa que eu vou eliminar numa expressão numérica são os parênteses. Então, o que seria eliminar? Seria resolver as operações que estão dentro dos parênteses. Daqui a pouco nós vamos ver exemplos onde você vai entender isso. Então, o que seria eliminar os parênteses primeiro? Primeiro eu vou resolver o que está dentro dos parênteses, ou seja, as operações matemáticas. Professor, que operações matemáticas são essas que vai estar dentro do parênteses? Soma, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? Então, pode estar as 4 operações, pode estar só uma, pode estar 2, pode estar 3, não importa. O que estiver dentro do parênteses, você vai resolver as operações que estão dentro primeiro do parênteses. Depois que você elimina os parênteses, então quando você resolver o que está dentro do parênteses, esse parênteses deixa de existir, ok? Então, quando você eliminou os parênteses, primeiro você vai eliminar por segundo os colchetes. E o que seria eliminar? Eliminar é resolver as 4 operações, ou seja, a operação que tiver dentro do parênteses vai, na nossa linguagem, fazer a continha que está dentro do parênteses e o resultado você coloca lá no lugar das contas e elimina os colchetes. Então, tem que seguir, seguir essa ordem. Primeiro, eu elimino os parênteses. Segundo, eu elimino os colchetes. E por último, eu elimino as chaves em terceiro lugar, tá certo? Então, mesma coisa, eu vou resolver as operações matemáticas que estão dentro dessas chaves. E que operações são essas? Soma, subtração, multiplicação e divisão, ok? Então, primeira orientação a seguir para a resolução de uma expressão numérica. Primeiro, elimino os parênteses, ou seja, vou resolver as operações que estão dentro dos parênteses. Segundo, eu elimino os colchetes, ou seja, vou resolver as operações matemáticas que estão dentro dos colchetes. E por último, eu elimino as chaves, ou seja, vou resolver as operações matemáticas que estão dentro das chaves. Então, essa é a primeira orientação a ser seguida, ok? Segunda orientação a ser seguida. Nas expressões sem parênteses, colchetes ou chaves, então nós vamos ter exemplos de expressões matemáticas que eu nem tenho parêntese, nem tenho colchete e nem tenho chave, tá certo? Então,
Nas expressões sem parênteses, colchetes ou chaves, em que aparecem as 4 operações, que operações são essas? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Resolvemos na seguinte ordem. Então, ó, quando não aparece, ó, não aparece parênteses, colchetes ou chaves, ou seja, é uma expressão que não tem parênteses, colchetes ou chaves, ok? Nós vamos fazer a seguinte coisa. Primeiro, eu resolvo a multiplicação e divisão ou a divisão e a multiplicação. Olha isso aqui, presta atenção nisso aqui, ó. Na ordem em que aparecer. Professor, não entendi nada. Então, vamos lá. Vamos supor que você tem isso aqui, ó. 4 vezes 2 dividido por 8. Vamos supor que você tem isso aqui. Então, aqui, ó. Primeiro, multiplicação e divisão ou divisão e multiplicação. Então, vamos supor que você tem isso aqui agora, ó. 8 dividido por 4 vezes 2. Beleza? Então, preste atenção, ó. A ordem a ser seguida é nessa direção aqui, ó. Nessa direção. Nessa direção, quem é que vem primeiro? A multiplicação nessa primeira expressão aqui, ó. E nessa segunda expressão, quem é que vem primeiro? A divisão. Então, ó. Primeiro, multiplicação e divisão, ou divisão e multiplicação na ordem em que aparecem. Ou seja, nessa ordem aqui, ó, nesse sentido, quem aparece primeiro é a multiplicação. Então, aqui eu faria 4 vezes 2, 8, dividido por 8, igual a 1. Então, ó, resolvi primeiro a multiplicação e depois resolvi a divisão. Por quê? É a ordem que aparece. Veio primeiro a multiplicação e depois a divisão. E aqui agora nesse segundo exemplo, veio primeiro a divisão e depois a multiplicação. Então eu resolvo na ordem que aparece. Então vou resolver primeiro a divisão. 8 dividido por 4 dá 2 vezes 2 igual a 4. Ou seja, resolvi primeiro a divisão, que dá 2, depois multipliquei pelo restante. Aqui eu resolvi primeiro a multiplicação, que dá 8, e depois eu dividi pelo restante. Ok? Isso é quando ele diz aqui, ó, na ordem que aparecem. Se vier primeiro a multiplicação, eu faço primeiro a multiplicação, depois a divisão. Se vier primeiro a divisão, eu faço primeiro a divisão, depois a multiplicação. Isso é que ele diz na ordem que aparece. Segunda observação aqui, ó. Adição e subtração, ou subtração e adição na ordem que aparece. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 4 mais 5 menos 3. Ou eu tenha 5 menos 4 mais 3. Então, ó, adição e subtração. Tem aqui a adição e subtração. Resolvo primeiro a adição. 4 mais 5, 9. Depois eu faço a subtração. 9 menos 3, 6. Aqui agora veio primeiro a subtração. Ó. Aqui veio primeiro a adição e depois a subtração. Agora aqui veio primeiro a subtração e depois a adição. Então eu resolvo primeiro a subtração. 5 menos 4, 1. Mais 3. Igual a 4. Tá vendo? Então, ó, resolvo primeiro a subtração, depois a adição. Aqui eu resolvo primeiro a adição, ou seja, na ordem em que aparece. Beleza? Agora, gente, o que é que eu quero que vocês prestem atenção? Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Isso é bastante importante e vocês têm que entender isso, senão na hora da resolução do problema vocês vão errar. Vamos supor que você tem isso aqui, ó. Presta atenção, por favor. Eu tenho aqui, ó, 5 mais 4 vezes 2
menos 6. Deixa eu apagar aqui. Horrível 6. Menos 6 dividido por 3. Prestem atenção nisso, que é muito importante. Ó, primeiro, segundo, preste atenção. Se nessa expressão eu resolver primeiro essa soma, eu errei, não vou encontrar o resultado. Primeiro, eu tenho que resolver a multiplicação e a divisão na ordem em que aparecerem. Em segundo, eu tenho que resolver a adição e a subtração na ordem que aparecerem. Se eu resolver aqui a soma para depois multiplicar, eu errei toda a questão. Então, primeiro eu tenho que resolver a multiplicação e a divisão na ordem que aparecerem. A soma não vou fazer agora. Primeiro eu vou fazer a multiplicação e a divisão. Se tivesse uma divisão aqui e uma multiplicação aqui, primeiro eu resolvi a divisão, ou seja, nesse sentido que eu acabei de explicar. Só que isso aqui é importante. Primeiro eu resolvo a multiplicação e a divisão. Segundo, eu resolvo a adição e a subtração. Se eu fizesse aqui primeiro 5 mais 4, eu erraria. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Isso aqui eu resolvo assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui para ter um espaçozinho aqui para a gente resolver. Ó. Primeiro, eu vou resolver assim, ó. Repito 5 porque tem uma soma, então eu não vou fazer. Eu vou fazer primeiro quem? A multiplicação. 4 vezes 2, 8. Aí agora vem uma subtração, eu não faço nada. Vou resolver agora o que? A divisão. 6 dividido por 3 dá 2. Agora eu tenho uma soma e uma subtração. Nessa ordem, vou resolver primeiro a soma, depois a subtração. Então aqui, 5 mais 8, ó, 5 mais 8, 13. Então, ó, vou resolver primeiro isso aqui, ó, 5 mais 8, 13, menos 2. Agora eu vou resolver a subtração. 13 menos 2, 11. Observe que eu resolvi primeiro a multiplicação e a divisão. E depois eu resolvi, em segundo lugar, eu resolvi a adição e a subtração. Se você não seguir essa ordem, você não vai encontrar 11. Você errou a questão. Então, eu espero que isso tenha ficado bem claro para vocês, tá certo? Tem que seguir essa ordem. Então, recapitulando, gente, só para não esquecer. Vamos lá. Primeiro, eu resolvo quem? Parênteses. Segundo, colchetes. E terceiro, as chaves. E numa expressão onde eu não tenho nem parênteses, nem colchete, nem chaves, eu vou resolver primeiro a multiplicação e a divisão na ordem que aparecerem, e em segundo eu resolvo a adição e a subtração na ordem que aparecerem, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Então vamos resolver fazer alguns exemplos. Então no exemplo 1. No exemplo 1, nós temos essa expressão numérica, 36 mais 2 vezes, abre chaves, 25 mais, abre colchete, 18 menos, abre parêntese, 5 menos 2, fecha parêntese, vezes 3, fecha chaves. Só que aqui eu estou observando que falta um colchetezinho, gente. Eu errei na hora da digitação. Considere esse colchete aqui, ó. Foi eu que errei na hora da digitação. Então, considere esse colchete aqui, beleza? Então, ó, primeiro, o que é que nós temos que lembrar primeiro? Eu tenho parênteses, colchetes e chaves. Então, ó, isso aqui é importantíssimo, gente. Preste atenção. Primeiro, eu vou resolver o que está dentro do parêntese.
Segundo, eu vou resolver o que está dentro dos colchetes. E por último, eu vou resolver o que está dentro das chaves. Essa sequência tem que ser seguida. Então preste atenção. Se vocês não seguirem essa sequência, não vão encontrar o resultado correto. Então não é uma coisa que eu tenho. Ah, professor, poderia fazer assim? Não. Simplesmente não. Tem que seguir essa sequência. Ok? Então vamos lá. Ó. Como eu tenho parênteses, colchetes e chaves, eu vou resolver primeiro o que está dentro do parêntese. E o resto, professor, o resto eu vou repetir. Então eu vou ficar aqui, ó, com 36 mais 2 vezes, abre, chaves, 25 mais, abre colchete, 18 menos, ó. Observe que eu não vou colocar o parênteses, porque eu vou eliminá-lo. Então, eu vou colocar só o resultado dele aqui dentro, ó. Ó. Eu não repeti os parênteses. Por quê? Porque agora eu vou eliminá-lo. Então, ó. 5 menos 2 dá quanto? Dá 3. Então, aqui dentro eu coloco esse resultado, 3. E elimino os parênteses. O que é eliminar? Eu não coloco mais eles. Beleza? Então, ó, preste atenção. O que eu vou resolver, eu elimino. E o que eu não vou resolver, eu repito. Então, ó, repetir toda a expressão novamente. Gente, ó, eu fiz de propósito, viu? Se eu colocar um pontinho aqui, ó, ou se eu colocar um X, eu estou querendo falar a mesma coisa, que é o quê? Multiplicação. Então, se eu colocar um pontinho, ou se eu colocar um X, eu estou querendo falar a mesma coisa, que é o quê? Multiplicação, ou seja, é uma conta de vezes, tá bom, gente? Então, não se esqueçam disso. Se vocês irem um ponto ou um X, eu estou querendo que você faça a operação de multiplicação, que na linguagem da gente é o que? Vezes, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, novamente. Primeiro, eu tenho que eliminar os parênteses. E o que é eliminar? É resolver as operações. Então, ó. Dentro desse parênteses tinha o quê? 5 menos 2. 5 menos 2 dá quanto? 3. Então, ó, eu eliminei o parênteses e aqui dentro eu vou colocar quem? O resultado, que é 3. Beleza? E agora eu vou eliminar quem? Os colchetes. E o restante que eu não vou eliminar, eu repito. Então, aqui eu vou ficar ó, com 36 mais 2 vezes. Abre chave. 25 mais, ó, não vou colocar nada. Por quê? Porque eu vou eliminar os colchetes. Então, ó, vezes 3, fecha chaves, igual. Então, agora, ó, eu vou eliminar os colchetes. Deixa eu mudar a cor dessa caneta para vocês verem aqui, ó. Vou colocar branco. Então, agora, ó, eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. 18 menos 3 dá quanto? Dá 15. Ó, fiz esse cálculo agora, ó. 18 menos 3 dá quanto? Dá 15. Então, eu vou eliminar o colchete e vou colocar o resultado desse cálculo, que é quanto? 15. Ok? Deixa eu botar a cor da canetinha de novo de amarelo. Vamos lá, ó. Então, ó, eliminei os colchetes. Então, ó, lembre-se que eliminar eu faço o quê? Eu resolvo o que está dentro e repito o resultado aqui embaixo. Beleza? E agora, por último, nós vamos resolver quem? As chaves. Então, ó, o que eu não vou mexer, eu repito. Então, tá aqui, ó, 36 mais 2 vezes. Agora, eu não vou repetir essas chaves aqui. Por quê? Porque eu vou resolver. Agora, o que é que eu chamo a atenção? Gente, isso é importantíssimo. Presta atenção. Aqui, presta atenção. Ó, eu acabei de dizer que primeiro, ó, vou mudar aqui
a cor da caneta para vocês nunca mais esquecerem na vida de vocês. Ó, primeiro eu vou resolver quem? Multiplicação e divisão. E em segundo é que eu resolvo a soma e a subtração. Pelo amor de Deus, prestem atenção nisso. Não esqueçam mais. Então, prestem atenção. Deixa eu botar a cor da caneta de amarelo. Preste atenção. Aqui eu tenho 25 mais 15 vezes 3. Se eu resolver primeiro essa soma, eu errei tudo. Primeiro eu tenho que resolver as multiplicações e divisões. E em segundo, a soma e a subtração. Não esqueçam disso, por favor. Então, ó, dentro dessa chave, eu tenho duas operações, que é o que? Soma e multiplicação. Primeiro eu vou resolver a multiplicação e depois eu vou somar com esse número. Então, multiplicando isso aqui primeiro, ó, 15 vezes 3 dá o quê? 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Dá 45. Então, ó, esse resultado aqui, ó, que eu fiz primeiro, dá 45. Agora tem um sinal de soma. Então, esse resultado que é 45, eu vou somar com quem? Com 25. Então, ó, mais 25. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Então, isso aqui dá 70. Então, ó, prestem atenção, pelo amor de Deus. Dentro das chaves eu tenho as operações soma e subtração. Se eu começar pela soma, eu errei tudo. Primeiro, multiplicação e divisão, ou divisão e multiplicação. E segundo é que eu resolvo soma e subtração, ou subtração e soma. Então, preste atenção. Primeiro, multiplicação e divisão. Se você fizesse primeiro aqui a soma, tinha errado tudo. Novamente, ó, temos outra situação. Agora, ó, eliminamos os parênteses, eliminamos os colchetes, eliminamos as chaves e agora sobrou essa expressão. Nessa expressão, nós caímos na mesma situação. Nós temos primeiro uma soma e depois uma multiplicação. Se você resolver primeiro a soma, errou tudo. Primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então, ó, primeira coisa nós vamos resolver isso aqui, ó. Ó, se eu vou resolver primeiro isso, o que é que eu faço com isso aqui? Eu repito. Ó, isso aqui vai ficar por último, ó. Primeiro eu vou resolver isso aqui, ó. 2,70 vezes 2. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 7, 14. Então, dá 140. Então, ó, 2 vezes 70 é igual a 140. E agora, por último, eu deixo a soma. Então, isso aqui vai ser 140 mais 36. 0 mais 6, 6. 4 mais 3, 7. 1. Então, resultado final, 176. Ok, gente? Então, ó, nós vamos fazer mais um exemplo, tá certo? E eu espero que vocês tenham entendido. Então, ó, recapitulando. Quando numa expressão numérica eu tenho parêntese, colchetes e chaves, primeiro eu elimino os parênteses, segundo eu elimino os colchetes, terceiro eu elimino as chaves. E quando eu tenho ou dentro dos parênteses, ou dentro dos colchetes, ou dentro das chaves, ou sem parênteses, sem colchetes, sem chaves, eu tenho soma, subtração, multiplicação e divisão.
primeiro eu resolvo a multiplicação e divisão na ordem que aparece. E por último, em segundo, eu resolvo a soma e a subtração na ordem que aparece. Então, primeiro eu resolvo multiplicação e divisão na ordem que aparece. E em segundo é que eu resolvo soma e subtração na ordem que aparece. E espero sinceramente que vocês tenham entendido o que eu falei, viu? Então vamos lá, para um segundo e último exemplo da aula de hoje. Então, ó, no segundo exemplo eu tenho 9 mais 8 mais, abre colchete, 49 mais, abre parêntese, 36 dividido por 2, fecha parêntese, menos 3, fecha colchete igual. Então, ó, nós temos aqui parêntese e colchete, só não temos a chave. Então, primeiro, não esqueçam disso, eu vou resolver o parêntese e segundo, eu vou resolver os colchetes. Se eu tivesse nessa questão as chaves, eu deixaria por último, mas nesse exemplo aqui eu não tenho chaves. Então, eu vou resolver primeiro os parênteses. E o que não está dentro do parênteses, o que é que eu faço? Eu repito. Então, vou ficar com 9 mais 8 mais, abre colchete, 49 mais menos 3, fecha colchete. Então, ó, notem que esse cara aqui eu não coloquei. Por quê? Porque eu vou eliminá-lo. E o que é eliminá-lo? Eu vou resolver a operação que está aqui dentro. E a operação que está aqui dentro é o que? É 36 dividido por 2. Então, ó, o 3 é maior do que o 2, dá para dividir. Então, eu vou fazer 3 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 3? Só cabe uma. Então, agora eu multiplico. 1 vezes 2 dá 2. Eu coloco aqui embaixo do 3. E agora, 3 para 2, 1. Ó, o 1 é menor do que o 2. Não dá para dividir. Só que eu tenho um número aqui, ó, o 6. Então, eu vou baixar esse 6 para aqui, ó. Baixei esse 6 para aqui. E agora eu fiquei com 16. 16 dividido por 2, ou seja, quantas vezes o 2 cabe dentro do 16? Aí vocês somando. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 2, 16. Ó, 16. Então, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloco esse 8 aqui e vou multiplicar. 8 vezes 2. 8 vezes 2 dá quanto? Dá 16. 16 para 16, nada. Então, ó, esse resultado aqui dá o quê, ó? Ó, dá 18. Então, no lugar desse parênteses, eu vou colocar o resultado dele, que é quanto? 18. Então, ó, eliminei os parênteses. Então, tá aqui, ó. Primeiro, eliminei os parênteses. Tchau para eles. Agora, eu vou eliminar quem? Os colchetes. E o que não tiver dentro dos colchetes, eu repito. Aí ficou aqui, ó. 9 mais 8 mais. Agora, eu vou resolver. Então, aqui eu tenho, ó, soma e subtração. Vou resolver na ordem que aparece. Então, a ordem é nessa direção. Quem é que aparece primeiro? Aparece primeiro a soma. Então, vou resolver primeiro essa soma aqui, ó. Então, ó, 49 mais 18. 9 mais 8, 17. Vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 1, 6. Então, ó, isso aqui dá 67. Esse resultado aqui dá 67. Então, agora eu vou diminuir o resultado menos 3. Então, aqui, ó, menos 3. 67 menos 3. 7 menos 3, 4. E aqui não tem nada para diminuir, 3. Então, isso aqui, ó, esse
colchete aqui todinho, o resultado dele é quanto? 64. Então, no lugar dele eu coloco 64. Ok? Então, a mesma coisa. Agora eu tenho soma e soma. Tanto faz você somar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Tanto faz, mas vamos fazer normal. Vou somar primeiro esses dois aqui, ó. 9 mais 8 dá quanto? Dá 17. Então, isso aqui é 17 mais 64. Então, agora eu vou somar aqui, ó. Mais 64. 7 mais 4, 11. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. Resultado final, 81. Beleza, gente? Essa foi a aula de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham entendido, ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Resolvam as atividades no formulário de atividades. Resolvam o formulário de atividades que eu vou passar, ok?